Olá, turma, tudo bem? Bora lá para a nossa leitura, né? Mais um dia com o Senhor, com a palavra. E eu tenho certeza que essa semana vai ser assim uma semana cheia da presença de Deus em cada leitura, em cada momento que a gente tiver com a palavra. O Senhor vai se mostrar mais fiel cada dia na nossa vida, né? Porque nós estamos buscando essa fidelidade, né? Fazendo a nossa parte, meditando, nos alimentando, né, dessa palavra que é maravilhosa. Vamos continuar? Hoje, quarta-feira, né, dia 28 de fevereiro, seria o último dia do ano, se não fosse um ano bissexto, né? Então, esse ano nós temos 29 em fevereiro, então hoje é o penúltimo dia, amanhã é o último dia de fevereiro. Então, hoje, dia 29 de fevereiro, dia 28, e a gente vai ler números 11, 12 e 13, tá? Então, vamos lá? Números, capítulo 11, diz assim: E aconteceu que o povo começou a queixar-se das suas dificuldades aos ouvidos do Senhor. Quando ele os ouviu, a sua ira acendeu-se, e fogo da parte do Senhor queimou entre eles, e consumiu algumas extremidades do acampamento. Então o povo clamou a Moisés, este chorou ao Senhor, e o fogo extinguiu-se. Por isso aquele lugar foi chamado Taberá, porque era o fogo da parte do Senhor porque o fogo da parte do Senhor queimou entre eles. Um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula, e até os próprios israelitas tornaram a queixar-se, diziam: Ah, se tivéssemos carne para comer! Nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito, e também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. Mas agora perdemos o apetite, nunca vemos nada, a não ser este maná. O maná era como semente de coentro e tinha aparência de resina. O povo saía recolhendo o maná nas redondezas e o moía no moinho manual ou socava-o num pilão. Depois cozinhava o maná e com ele fazia bolos. Tinha gosto de bolo amassado com azeite de oliva. Quando o orvalho caía sobre o acampamento à noite, também caía o maná. Moisés ouviu gente de todas as famílias se queixando, cada uma à entrada de sua tenda. Então acendeu-se a ira do Senhor, e isso pareceu mal a Moisés. E ele perguntou ao Senhor: Por que trouxeste este mal sobre o teu povo? Foi por não te agradares de mim que colocaste sobre os meus ombros a responsabilidade de todo esse povo? Porque por acaso fui eu quem o concebeu? Foi eu quem o deu à luz? Por que me pedes para carregá-lo nos braços, como uma ama carrega um recém-nascido, para levá-lo à terra que prometeste sob juramento aos seus antepassados? Onde conseguirei carne para todo esse povo? Eles ficam se queixando contra mim, dizendo: Dê-nos carne para comer. Não posso levar todo esse povo sozinho, essa responsabilidade é grande demais para mim. Se é assim que vais me tratar, mata-me agora mesmo. Se te agradas de mim, não me deixes ver a minha própria ruína. E o Senhor disse a Moisés: Reúna 70 autoridades de Israel, que você sabe que são líderes e supervisores entre o povo. Leve-os à tenda do encontro para que esteja ali com você. Eu descerei e falarei com você, e tirarei do espírito que está sobre você e o porei sobre eles. Eles o ajudarão na árdua responsabilidade de conduzir o povo, de modo que você não tenha que assumir tudo sozinho. E diga ao povo: consagrem-se para amanhã, pois vocês comerão carne. O Senhor os ouviu quando se queixaram a ele, dizendo: Ah, se tivéssemos carne para comer! Estávamos melhor no Egito. Agora o Senhor dará carne a vocês e vocês a comerão. Vocês não comerão carne apenas um dia, ou 2, ou 5, ou 10, ou 20, mas um mês inteiro, até que saia carne pelo nariz de vocês e vocês tenham nojo dela, porque rejeitaram o Senhor que está no meio de vocês e se queixaram a ele, dizendo: Por que saímos do Egito? Disse, porém, Moisés: Aqui estou eu no meio de 600.000 homens em pé, e dizes: Darei a eles carne para comer durante o mês inteiro. Será que haveria o suficiente para eles se todos os rebanhos fossem abatidos? Será que haveria o suficiente para eles se todos os peixes do mar fossem apanhados? O Senhor respondeu a Moisés: Estará limitado o poder do Senhor? Agora você verá se a minha palavra se cumprirá ou não. Então Moisés saiu e contou ao povo o que o Senhor tinha dito. Reuniu 70 autoridades dentre eles e os dispôs ao redor da tenda. O Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirou do espírito que estava sobre Moisés,
e o pôs sobre as 70 autoridades. Quando o Espírito veio sobre elas, profetizaram, mas depois nunca mais tornaram a fazê-lo. Entretanto, 2 homens chamados Eudade e Medade tinham ficado no acampamento. Ambos estavam na lista das autoridades, mas não tinham ido para a tenda. O Espírito também veio sobre eles e profetizaram no acampamento. Então certo jovem correu e contou a Moisés: Eudade e Medade estão profetizando no acampamento. Josué, filho de Num, que desde jovem era auxiliar de Moisés, interferiu e disse: Moisés, meu senhor, proíba-os. Mas Moisés respondeu: Você está com ciúmes por mim? Quem dera todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor pusesse o seu espírito sobre eles. Então Moisés e as autoridades de Israel voltaram para o acampamento. Depois disso, veio um vento da parte do Senhor que trouxe cordonizes do mar e as fez cair por todo o acampamento, a uma altura de 90 centímetros, espalhando-as com todas as direções num raio de um dia de caminhada. Durante todo aquele dia, aquela noite, durante todo o dia seguinte, o povo saiu e recolheu codornizes. Ninguém recolheu menos de 10 barris. Então eles as estenderam para secar ao redor de todo o acampamento. Mas, enquanto a carne ainda estava entre os seus dentes, e antes que as ingerisse, a ira do Senhor acendeu-se contra o povo, e ele o feriu com uma praga terrível. Por isso o lugar foi chamado Quibrote Atavá, que ali foram enterrados os que tinham sido dominados pela gula. De Quibrote Atavá, o povo partiu para Azerote e lá ficou. Capítulo 11 fala dessa ira do Senhor, né? Dessa maneira como o Senhor se manifesta quando há muita murmuração, quando há muita reclamação, quando há muita dúvida, né? A respeito da fé, a respeito do que Deus está fazendo ou vai fazer, né? O povo mais uma vez entristece o Senhor dizendo que eles preferiam o Egito, que eles preferiam a comida do Egito do que o maná que o Senhor estava enviando. E além disso, Moisés diz que por causa de tudo isso, né, de tanta reclamação, de tanta murmuração, como é pesado para ele, né, cuidar de todo Israel sozinho, como é pesado para ele estar diante de todo esse povo sozinho. E o Senhor então pede para ele separar 70 dos anciãos, das autoridades de Israel, para que dividam o fardo com Moisés. O Senhor dá ajuda, né? Dá um consolo nesse momento a Moisés para que ele tenha pessoas tão capacitadas quanto ele, né? Para estar junto com ele nessa missão. E o Senhor então convoca 70 homens para estar junto com Moisés. Capítulo 12. Miriam e Arão começaram a criticar Moisés porque ele havia se casado com uma mulher etíope. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram. Também não tem ele falado por meio de nós? E o Senhor ouviu isso. Ora, Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. Imediatamente o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: dirijam-se à tenda do encontro, vocês 3. E os 3 foram para lá. Então o Senhor desceu numa coluna de nuvem e, pondo-se à entrada da tenda, chamou Arão e Miriam. Os 2 vieram à frente. E ele disse: ouçam as minhas palavras. Quando entre vocês há um profeta do Senhor, a ele me revelo em visões, em sonhos, falo com ele. Não é assim, porém, com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Com ele falo face a face, claramente, e não por enigmas, e ele vê a forma do Senhor. Porque não temeram criticar o meu servo Moisés? Então a ira do Senhor acendeu-se contra eles, e ele os deixou. Quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam estava leprosa, sua aparência era como a da neve. Arão voltou-se para Miriam, viu que ela estava com lepra, e disse a Moisés: por favor, meu senhor, não nos castigue pelo pecado que tão tolamente cometemos. Não permita que ela fique como um feto abortado que sai do ventre de sua mãe, com a metade do corpo destruída. Então Moisés clamou ao Senhor: ó Deus, por misericórdia, concede-lhe cura. O Senhor respondeu a Moisés: se o pai dela lhe tivesse cuspido no rosto, não estaria ela envergonhada 7 dias? Que fique isolada fora do acampamento 7 dias, depois ela poderá ser trazida de volta.
Então Miriam ficou isolada 7 dias fora do acampamento, e o povo não partiu enquanto ela não foi trazida de volta. Depois disso, partiram de Azerote e acamparam no deserto de Parã. Capítulo 12 fala da rebeldia, né, dos irmãos de Moisés, mais precisamente de Miriam, porque ao que o texto parece, quem realmente critica, quem realmente fala, quem faz calúnia sobre Moisés é Miriam, por ela ter se tornado leprosa, né, por Arão não ter sido também colocado à prova aqui pelo Senhor. Mas Moisés intercede, né, pelos seus irmãos para que eles não fossem destruídos por Deus, porque para que a ira do Senhor não piorasse sobre a vida deles. Então ele intercede para que eles estejam bem, né? Capítulo 13, para nós finalizarmos nossa leitura de hoje. Capítulo 13 diz assim: E o Senhor disse a Moisés: Envia alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. Assim Moisés os enviou do deserto de Parã, conforme a ordem do Senhor. Todos eles eram chefes dos israelitas. São estes os seus nomes: da tribo de Ruben, Samua, filho de Zacur; da tribo de Simeão, Safate, filho de Ore; da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné; da tribo de Issacar, Igal, filho de José; da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num; da tribo de Benjamim, Palti, filho de Rafu; da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sode; da tribo de José, isto é, da tribo de Manassés, Gade, filho de Susi; da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali; da tribo de Aser, Setur, filho de Micael; da tribo de Naphtali, Nabi, filho de Vofsi; da tribo de Gade, Gel, filho de Maque. São esses os nomes dos homens que Moisés enviou em missão de reconhecimento do território. A Oséias, filho de Num, Moisés deu o nome de Josué. Quando Moisés os enviou para observar em Canaã, disse: Subam pelo Neguebe e prossigam até a região montanhosa. Vejam como é a terra e se o povo que vive lá é forte ou fraco, se são muitos ou poucos, se a terra em que habitam é boa ou ruim, se as cidades em que vivem são cidades sem muros ou fortificadas, se o solo é fértil ou pobre, se existe ali floresta ou não. Sejam corajosos, tragam alguns dos frutos da terra. Era a época do início da colheita das uvas. Eles subiram e observaram a terra desde o deserto de Zin até Reob, na direção de Lebo-Amate. Subiram do Neguebe e chegaram a Hebron, onde viviam Aimã, Sesai e Talmai, descendentes de Enaque. Hebron havia sido construída 7 anos antes de Zoan, no Egito. Quando chegaram ao vale de Escol, cortaram um ramo da qual pendia um único cacho de uvas. 2 deles carregaram o cacho, pendurado numa vara. Colheram também romãs e figos. Aquele lugar foi chamado Vale de Escol, por causa do cacho de uvas que os israelitas cortaram ali. Ao fim de 40 dias, eles voltaram da missão de reconhecimento daquela terra. Eles então retornaram a Moisés e Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel, e lhes mostraram os frutos da terra. E deram o seguinte relatório a Moisés: Entramos na terra a qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura. Aqui estão alguns frutos dela, mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Neguebe. Os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse: Subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com eles disseram: Não podemos atacar aquele povo. É mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. E disseram: A terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Capítulo 13 fala dessa missão, de reconhecer a terra de Canaã
antes deles realmente chegarem até lá, Moisés envia, né, 12 homens, um de cada tribo, para que fizesse esse reconhecimento de território e então trouxesse um relatório com o que eles haviam visto lá, né, como que era a terra, como eram os habitantes, se eram muito fortificadas as cidades, né, se tinham muitos exércitos, como era a terra. E eles vão e infelizmente, devido ao que eles veem que são realmente gigantes, situações que eles veem lá, eles trazem um relatório mais negativo do que positivo. E a gente sabe o quão difícil é conquistar a terra diante de tantos inimigos que Deus tem, né? E isso nós falamos de forma muito mais espiritual do que física. Mas aqui no Velho Testamento a gente tem essas ilustrações do reino físico mostrando para nós o reino espiritual. É isso que a gente tem que entender. E Israel não entendeu que quem estava dando a terra para eles como herança era o próprio Deus, o único Deus Todo-Poderoso. Então ele seria capaz de dar a terra para eles sem que eles levantassem uma só arma, né? Sem que eles levantassem uma só espada. O Senhor os daria para eles a terra. Mas eles não acreditam. Então, infelizmente, por conta desse relatório negativo, da forma como Israel entendeu a sua situação diante do povo que estava em Canaã, nós vamos ver um desdobramento muito triste a respeito de tudo isso. Mas o Senhor, mais uma vez, mostrando para nós o que Ele também está fazendo na terra, através dos seus filhos, através da igreja, né? Nós vamos entendendo aqui no desdobramento do texto aqui dentro de Números e depois também dentro de Deuteronômio, tá bom? Deus abençoe, gente. Ótima quarta-feira para nós. Semana caminhando aí para a glória do Senhor. E a gente vai seguindo. Amanhã a gente começa o livro de Salmos, né? Amanhã a gente tem o Salmo 90 para ler junto com o livro de Números. E a gente vai seguindo essa semana toda e a semana que vem dentro do livro de Números, tá bom? Deus abençoe, ótimo dia aí para vocês. E amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui de volta para continuar a nossa leitura.